Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre alguns assuntos cobrados aí nos concursos públicos, sobre administração de material e patrimônio. É um assunto bem cobrado. Se você está pensando em fazer concurso para a área administrativa, seja para tribunais, ministérios, defensorias públicas, assembleias legislativas, empresas públicas, você com certeza precisará desses conceitos. Vamos falar um pouco aqui sobre indicadores de estoque, métodos de classificação de estoque, métodos de previsão de demanda e mais algumas outras coisinhas. Vou fazer algumas contas ao vivo, mas não se assuste, é só para você entender o conceito e ter uma coisa mais concreta a respeito da teoria, tá certo? Já vou me apresentar, mas esta é mais uma aula sobre administração de recursos materiais para concursos, o que eu faço há mais de 24 anos, com muito prazer, muito orgulho e com certeza, e assim espero que você possa usar esses conhecimentos para lograr êxito, né, no seu concurso público, ser aprovado, ser nomeado ou nomeada e tomar posse do seu cargo, beleza? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com você e vou trabalhar em cima dos slides, de maneira que eu possa fazer as anotações para a gente aprender direitinho os conceitos. Veja aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, se eu já coloquei algum link para caso você queira obter este material que eu vou exibir com as anotações, tá? Você pode, através do link ali, me pedir por e-mail que eu te envio, tá bom? Ou deixa um comentário aqui no vídeo, ou me encontra aí nas redes sociais, eu já vou colocar os meus contatos aqui para você. Então deixa eu compartilhar aqui a tela e vamos iniciar as nossas explicações, tá? Eu sou o professor Robson Dias, sou administrador de empresas e analista de sistemas. Aí estão os meus contatos para caso você queira tirar alguma dúvida, reforçar algum conceito, pedir orientação sobre os assuntos que eu abordo. Aqui no canal eu tenho outras aulas da área de concurso público, tenho questões comentadas e outros assuntos ligados à administração geral e pública para concursos, tá bom? Então, aí estão os meus contatos do Instagram, aqui o canal do YouTube, você já está assistindo o vídeo nele provavelmente, e o meu e-mail para que você possa me encontrar, tá bom? O que vamos falar nesta aula é sobre a administração de recursos materiais para concursos. Às vezes nos editais aparece como administração de recursos materiais e patrimoniais. Existe uma aula aqui no meu canal sobre recursos patrimoniais, tá? Dê uma olhada, se eu lembrar aqui na edição, vou fazer o card aparecer aqui para você e também vou colocar na descrição aqui do vídeo o link para esta outra aula que completa os conceitos de administração de materiais. Sim, porque o conceito de recurso material é um e o conceito de recurso patrimonial é outro. Nesta aula eu vou falar sobre estes temas, quais sejam classificação de materiais, revisão de estoque, vou falar de um método de revisão de estoque, previsão de demanda, vou falar de alguns métodos de previsão de demanda, e indicadores relacionados a estoque, vou falar de alguns indicadores relacionados a estoque. Este conteúdo que eu selecionei aqui, eles foram, eu fiz a partir do critério de recorrência. Então, são as coisas que mais as bancas que elaboram concursos, que elaboram provas de concursos, cobram, tá? E mesmo para nível superior, ainda assim são muito cobrados. E também para concursos que pedem ao menos o nível médio. Então, vamos aqui para esta aula. Eu estou aqui com os slides prontos e eu vou fazer algumas anotações para você entender melhor os conceitos. Então, o primeiro item aqui, classificação de materiais. O que nós vamos aprender aqui sobre classificação de materiais, professor Robson? Vamos aprender sobre a classificação ABC e a classificação XYZ, que são absurdamente as mais cobradas nas provas para concursos. Principalmente a classificação ABC, seja lá o que isso for. A classificação XYZ também é cobrada, mas muito menos cobrada. Se você for fazer um concurso cuja banca seja Fundação Getúlio Vargas, muito provavelmente, tendo esta matéria, eles vão se referir à classificação XYZ. Todas as outras bancas gostam mais da classificação ABC, porque ela é muito mais comum quando se fala de gestão de estoque, tá certo? Então, vamos entender a classificação ABC para você se dar bem nas questões. Primeiro, em termos de teoria, né?
A classificação ABC, ou também chamada curva ABC, já vou explicar por quê, ou também chamada princípio de Pareto, porque diz respeito a Vilfredo Pareto, que foi um sociólogo e economista italiano que deu origem a este raciocínio chamado princípio de Pareto, ou ainda curva 80-20. É uma ferramenta segundo a qual os itens de material em estoque ou materiais em estoque são classificados. O que é classificado? Cuidado, essa palavra classificado, ela só quer dizer, né, que são agrupados, são criadas categorias, classes, são classificados de acordo com a importância relativa deste item no estoque. Então, por que o nome é classificação? Porque cria-se classes, e as classes, elas são criadas em função de algum critério. Qual é o critério aqui para criar as classes A, B e C dos materiais de um estoque? O critério é a importância relativa, comumente por valor de demanda, tá? É como muito se cobra aí nas provas, como por valor de demanda. Então, o que você precisa decorar, o que você precisa gravar e o que você precisa entender para resolver questões deste tema, deste tópico? Que o tema aqui é gestão de estoque. O subtema é classificação de estoque, tá? Classificação de materiais. Então, primeiro você tem que gravar que são 3 classes, isso é besteira, porque o nome já diz ABC, e que a classe A é a classe dos materiais que representam 20% de todos os itens de um estoque, mas que nestes 20% nós temos 80% do capital imobilizado, ou seja, do dinheiro ali parado no estoque, tá? Você vê que eu coloquei um destaque em verde escuro aqui, ó, na borda. Esses itens são os mais importantes e sobre eles a gente aplica uma gestão de estoque mais delicada, mais apurada, mais cuidadosa, porque esses itens têm muito dinheiro neles, tá? Ou seja, uma alta concentração de valor em dinheiro para poucos itens, ou seja, 20% dos itens, 80% do valor. Isso, inclusive, essa que está aqui nessa seta, ó, já foi resposta de questão de prova, tá? Em contrapartida, os itens de classe C, eles representam aproximadamente a metade dos itens do estoque, portanto, 50%, e eles representam apenas 5% do valor de dinheiro que está ali imobilizado naquela quantidade de materiais. Então, a classe C possui uma baixa concentração de valor em dinheiro, mas em muitos itens. Essas setas azuis, elas já foram alternativas, né? Alternativa A, alta concentração em poucos itens. Alternativa B, baixa concentração, se referindo a uma das 3 classes. A classe B é uma classe intermediária. A gente diz que ela tem um número médio de itens com um número, não é médio, mas entre A e B e C é um meio termo de valor, tá? Há muito pouca cobrança sobre a classe B, é mais sobre a classe A e a classe C, e muito mais sobre a classe A, que é quem segue o princípio de Pareto. Eu não vou demonstrar aqui para você o princípio de Pareto, existe um outro assunto onde eu faço isso, mas o Vilfredo Pareto, ele criou um método que termina resultando você pegar uma coleção de dados a serem analisados. Ao aplicar o método sobre esses dados, a gente resulta na separação de 20% de um lado e 80% do outro. Originalmente, Vilfredo Pareto aplicou esse método num estudo sociológico e econômico, onde ele separou, ele pegou a população de um país, aplicou o método e constatou que 20% da população detinha 80% da riqueza, tá certo? Muito bem, então isso é que você tem que gravar. Classe A, 20% de itens, 80% do valor em estoque. Classe B, 30% de itens, 15% do valor em estoque. Classe C, 50% de itens e 5% do valor em estoque. Isso em termos de teoria. Eu vou demonstrar agora como se chegaria a separar os itens classe A de um estoque. Um exemplo que está num dos livros de administração de materiais para concursos. O exemplo é para fins didáticos, então não reflete a realidade. É só para você entender como que se chega a esse tipo de raciocínio, tá? Então vamos aqui para esta tabela. Então o que tem aqui nessa tabela? Um exemplo de cálculo de classificação ABC apenas para fins didáticos, como eu falei, né?
Então, vamos fazer aqui o seguinte: o que a gente precisa para calcular, fazer a classificação ABC de um estoque? Precisamos dos itens e seus respectivos, consumos no período de tempo a ser analisado, e 2, o valor unitário desses itens. Então, aqui temos um exemplo de livro. Eu vou fazer as contas aqui ao vivo com você, para você entender como que se dá esse processo. Embora nas provas que cobram noções de administração, não é comum se cobrar como se faz a classificação, e sim o que é a classificação. Mas vamos a isso. Então, nós temos aqui, os itens são esses 4, tá? Claro que no estoque real não seriam só 4 itens, é óbvio, mas temos aqui, a montagem é feita assim. Nós temos aqui 1.300, né, que foram imobilizados em um computador. Temos R$300 que foram imobilizados na caneta. Temos R$200 que foram imobilizados na resma de papel A4. Temos mais R$200 que foram imobilizados no lápis, certo? No estoque de lápis. Então, esses valores, claro que no mundo real, a gente pega ali uma planilha em Excel, pega um computador e ele faz essas contas para nós. Então, o que nós temos aqui? Depois é feito o somatório desses itens, né? Então, nós temos aqui 1.300, 300, 200 e 200. Repare que interessante, e o livro fez isso de propósito, a importância relativa da resma de papel A4 e a importância relativa do lápis neste estoque é a mesma. Mesmo a resma sendo mais cara do que o lápis, ou o contrário, mesmo tendo se consumido menos resmas do que lápis. Então, nós temos que deu R$200, tanto faz. Então, não é só pela quantidade, não é só pelo valor, é pela combinação das duas coisas. Então, o que nós temos aqui agora que fazer o somatório, né? Então, 300 com 200, 500, com mais 200, 700, com 1.300, temos R$2.000. R$2.000 estão imobilizados neste estoque, ou foram imobilizados, né? Se os itens já foram consumidos, né? Foram imobilizados R$2.000. Então, esses R$2.000 vão ser utilizados agora para as outras duas colunas. Então, temos que calcular agora o percentual relativo de cada item em relação ao total no que diz respeito ao valor do consumo. Então, esses R$2.000 representam, obviamente, 100% do valor que foi imobilizado. Vamos trazê-lo para cá, bonitinho, tá? Vou botar aqui mais ou menos no meio. Ok. E agora a pergunta é: quantos por cento 200 representa de 2.000? Essa a gente faz de cabeça, né? 10% aqui e aqui também 10%. Então, o percentual relativo às resmas é de 10%. O percentual relativo ao lápis é de 10%, né? Porque 200 representa 10% de 2.000. Então, dos 100%, 20% já foram ali identificados que estavam imobilizados em papel A4 e em lápis. Beleza? Obviamente, portanto, 80% eu tenho aqui imobilizado no computador e na caneta azul nas seguintes proporções. Então, aqui nós temos 65% e aqui nós temos 15%. Certo? Claro, depois de fazer as contas, né? Então, aqui, muito bem. Então, observe. 65 mais 15 mais 10 mais 10 vai dar 100. Então, os 100% de dinheiro estão distribuídos pelo estoque da seguinte forma: 65% do dinheiro no computador, 15% do dinheiro na caneta, 10% na resma e 10% no lápis. Beleza? Então, de posse disso, agora é só fazer a acumulação dos percentuais. É aí que surge a classificação ABC. Claro, repito e insisto que este exemplo é apenas para demonstrar como se faz a classificação A, porque não tem item suficiente aí neste estoque para fazermos a divisão certinha A, B e C, naquela proporção de 80% do valor, depois mais 15% do valor, depois mais 5% do valor, tá? Não dá. Aqui o autor fez essa tabela apenas para demonstrar qual seria o método
Qual é o passo a passo? Então agora a gente pega aqui, ó, acumulado é somado, né? Então, como o primeiro item é computador, não temos um item anterior para somar a ele. Então aqui a gente começa com 65 mesmo, tá? 65 mesmo. 65 acumulado, ou seja, somado a 15, vai dar o quê? 80. 80 somado a 10 vai dar o quê? 90. E 90 somado a 10 vai dar o quê? 100. Certo? Então, se isto se fosse real, né, se fosse um estoque de verdade, o que a gente consegue descobrir aqui? Tá? Vou pegar aqui uma ferramenta de desenho. A gente consegue perceber que esses dois itens, quais sejam, um computador que custa sozinho R$ 1.300 e uma caneta que custa apenas R$ 1, neste exemplo, seriam classificados como itens classe A. Itens classe A. Por quê? Apenas falando de forma didática, né? Porque os dois juntos representam 80% do valor em estoque. Então, nós temos que, se fosse verdade, né, os itens classe A desse estoque seriam computador e caneta. Ah, por quê, professor? Porque eles sozinhos representam 80% do valor em estoque. 80% seria, obviamente, R$ 1.600 dos R$ 2.000 estão imobilizados ou foram imobilizados no computador, na caneta, tá certo? Então, eu quis trazer esse exemplo para você ver que existe uma metodologia, existe um passo a passo, e que isso é feito normalmente com sistemas informáticos ou automatizados, ou quando você pega uma planilha em Excel, que é um sistema informático, mas não é automático ao ponto de fazer sozinho. Você tem que fazer a planilha, fazer as fórmulas e fazer todas as ligações matemáticas, certo? Mas, então, uma vez que isso aqui está pronto, a gente tomaria decisões. Computador e caneta são classe A, então temos que tomar cuidado na gestão do estoque desses itens e assim por diante, tudo bem? Recentemente eu dei uma aula e resolvi uma questão de concurso que cobrava justamente quais eram os únicos 2 dados que a gente precisa para fazer uma classificação ABC. Está aí, então, lembrei disso agora, demonstrado. Os únicos 2 dados são o consumo de cada item, o gasto de cada item, né? E o valor unitário deles, para que a gente possa fazer, então, toda a sequência de cálculos, certo? Outra observação, neste exemplo do livro, os dados já apareceram em ordem decrescente, 65, 15, 10, 10, tá? Porque é essa coluna aqui do consumo que é o final da história. Então, se isso não estiver em ordem decrescente, precisa ser colocado, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de cálculo para se chegar a definir quais são os itens classe A de um estoque. Espero que vocês tenham entendido, que você, especialmente, que está assistindo aqui a minha aula, possa identificar questões de concurso cobrando esses conceitos. Eu não vou colocar aqui embaixo classe B ou classe C, como você pode estar esperando, porque esse exemplo do livro não foi feito para isso. Foi só para demonstrar como se chegaria matematicamente aos itens classe A. Beleza? Então agora vamos ver um exemplo de gráfico da curva ABC. Lembra que eu falei lá em cima que pode ser chamado também de curva ABC? Por que curva ABC? Até agora, nas minhas explicações, você não tinha visto curva nenhuma. É porque com esses dados aqui de percentuais, né, a gente consegue montar um gráfico, tá? Então, aqui você pode fazer no Excel isso brincando. Então, nós temos aqui, ó, 0, 0, 20, 80, 50, 95, 100, 100, é justamente, ó, que você tem. No eixo Y, você tem o valor da demanda, o valor, né, em dinheiro de 0 a 100%, foi transformado em percentual para ficar algo relativo. E aqui, o percentual de itens, tá vendo? Ó, de 0 a 100% dos itens. Então, este ponto aqui, deixa eu pegar aqui uma ferramenta de desenho, que é melhor para chamar a atenção. Aqui é essa daqui, o polígono, essa daqui. Esse ponto aqui, que eu botei o círculo, ele representa 20% dos itens, esse 20 aqui, 20% dos itens e 80% do valor de demanda. Então você vê que eu tenho um pedaço do gráfico
que contém poucos itens, mas muito valor de demanda. Depois eu tenho um restante, que é um pouquinho mais distribuído, né? Então a curva já fica mais espichada ali. Então você tem este ponto aqui, ele representa 50% dos itens, que é mais ou menos aqui, 50% dos itens, com 95%, que seria mais ou menos aqui, ó, que é entre 80 e 100, já perto do 100, tá? E esse ponto aqui representa 100% aqui dos itens, aqui, e 100% do valor de demanda, tá certo? Então aí seria a interpretação do gráfico de curva ABC. Sim, já apareceu gráfico em provas, um gráfico como esse, e em cima do gráfico a banca faz afirmações ou perguntas para você, para saber se você sabe interpretar o gráfico, e foi isso que eu fiz agora com você, beleza? Então já falamos então sobre classificação ABC de estoques. Vamos avançar. Existe um outro tipo de classificação também, existem vários tipos de classificação, tá? Por perecibilidade, por possibilidade de fazer ou comprar, por importância operacional, que é essa que a gente vai falar. Então, existem vários tipos de classificação. As mais cobradas são classificação ABC e classificação XYZ. Classificação XYZ é uma classificação por importância operacional ou grau de criticidade, ou seja, quão crítico no sentido de importante é um item material naquela organização, naquela empresa. Então, o conceito avalia o grau de criticidade, eu acabei de explicar, ou de imprescindibilidade, ou seja, quão imprescindível, quão necessário é aquele material. Nas atividades desempenhadas pela organização, o que é que você tem que gravar? Fácil. Ordem alfabética, X, Y, Z. Então, do menos crítico ao mais crítico. Tá? Até coloquei um gráfico aqui, ó. X, Y, Z, a seta vai aumentando a criticidade, tá vendo? Ó? Baixa criticidade, o X, média criticidade, o Y, e alta criticidade, o Z. Classe X, materiais de baixa criticidade, aqui é a imagem, né? Então, vou pegar aqui, materiais de baixa criticidade, beleza? Cuja falta não implica paralisações da produção, do serviço, do trabalho, nem riscos à segurança pessoal, ambiental ou patrimonial. Ainda há facilidade de sua obtenção no mercado, então é fácil encontrar, eu posso até substituí-lo por outro sem problema, tá? Mas o lance do item X é que ele não tem uma relação crítica de imprescindibilidade com a operação, então eu posso viver sem ele, tá? É um material auxiliar, por exemplo, eu estou numa empresa, num escritório de advocacia e eu preciso de sabão para lavar as mãos no banheiro. Poxa, um sabão não é um material que vai fazer um escritório parar se não tiver ele, tá certo? Então, já o material classe Y são materiais que apresentam grau de criticidade intermediário. Então, aqui já começa a complicar, podendo ainda ser substituído por outros com relativa facilidade. Mas estes, eles já causam alguma perturbação no trabalho, tá? Voltando ao exemplo do escritório de contabilidade, vamos supor que lá se imprima muito contrato, se imprima muito documento. Então, a falta de papel A4 já vai causar um certo problema na operação diária do escritório, tá? Então, aí já começa a causar um certo desconforto, beleza? Já os materiais classe Z são de máxima criticidade ou de máxima importância, são imprescindíveis para a fase operativa e a sua falta para o trabalho, não podendo ser substituídos por outros equivalentes em tempo hábil, sem acarretar prejuízos significativos. A falta desses materiais provoca a paralisação, questão de prova, da produção ou coloca em risco as pessoas, o ambiente ou o patrimônio da empresa. Tá? Então você imagine num hospital de alta complexidade que falte oxigênio, né? Que falte álcool. São materiais imprescindíveis para o dia a dia de um hospital,
para fazer uma cirurgia, para fazer as operações complexas, são materiais que não podem faltar, né? Então, essa é a classificação XYZ, classificação por criticidade ou imprescindibilidade, ou seja, quão imprescindível, o importante é. Obviamente, essa classificação ela tem uma natureza muito qualitativa, tá certo? Por quê? Porque quem vai dizer, quem vai classificar um material como XYZ é justamente as pessoas e o contexto operacional daquela organização. Não é? Então, você imagine armamento e munição para órgãos de polícia. Né? Armamento e munição para órgãos de polícia. São materiais imprescindíveis para o dia a dia da operação. Combustível para as viaturas. Né? São materiais imprescindíveis, é um material imprescindível para o dia a dia da operação, tá certo? Já o combustível pode ser um material auxiliar num outro contexto. Então, não podemos dizer que determinado material é X, é Y ou é Z. Ele pode ser X, ele pode ser Y, ele pode ser Z, a depender de quem o qualifica assim e do contexto operacional daquela instituição ou daquela organização empresarial que dele se utiliza. Beleza? Muito bem. Vamos então para o segundo item da nossa aula, que é métodos de revisão de estoque, embora eu venha falar apenas de um agora, porque eu disse para você no começo que estamos aqui selecionando itens muito cobrados na parte de gestão de estoque. O método da revisão contínua, também chamado de técnica do ponto de pedido. Com certeza você já ouviu falar disso nas questões para concurso que você andou fazendo, ou se não o fez, irá fazê-lo e vai encontrar estes caras aí na sua frente, tá? Então, vamos lá. Método da revisão contínua está dentro do tópico revisão de estoque. O que é revisão de estoque, professor? É simplesmente a gente abrir a despensa da nossa casa e dar uma olhada, dar uma conferida do que ainda tem, do que já não tem e do que está para acabar até amanhã. Dando uma revisada. Para quê? Para fazer a reposição, para saber se dá para esperar até a próxima compra do mês, ou para saber se temos que fazer uma compra emergencial, ou que já não tem que ser reposto imediatamente, assim por diante, tá? Então, revisão de estoque, a grosso modo, seria isso daí. Vamos para o método da revisão contínua. Aqui, atenção, você vai se apropriar de vários conceitos cobrados na matéria de administração de materiais, tais como estoque mínimo, estoque máximo, ponto de pedido, tempo de ressuprimento e por aí vai, tá bom? Vamos nessa. Primeiro, vamos trazer aqui, essa parte é toda baseada num gráfico, que é a melhor forma que eu encontrei ao longo desses 24 anos dando aula para explicar esse assunto, tá? Então, nós vamos primeiro falar do que é o estoque mínimo. O estoque mínimo é uma quantidade que fica reservada daquele material que não deve ser utilizada no dia a dia normal das operações. Tipo, eu não conto com aquilo, eu sei que está lá, mas eu não conto com aquilo e só vou utilizá-lo em casos excepcionais, beleza? Então, neste exemplo que eu trouxe para você, imagine um lugar que tem ali um período sendo analisado de um ano, dezembro ali a janeiro, determinado ano, e uma quantidade máxima de estoque de 140 itens. Vamos supor que sejam aquelas resmas de papel A4 que apareceu ali no outro exemplo. Então, nós temos que, nesse exemplo, é mantido aqui um quantitativo de 20 resmas em estoque. Então, o nosso zero não vai ser esse zero aqui, tá? Nosso zero é 20. Veja por quê. O estoque mínimo, também chamado de estoque de segurança, é uma quantidade que serve para amortecer determinadas situações onde, se ele não existisse, iria faltar o item. E a falta do item, ela causa muitos problemas. Acabamos de falar, por exemplo, agora dos itens de criticidade Z, né? Então, entendido aí a questão do estoque mínimo, vamos para esse gráfico aqui, foi evoluído para isto aqui. Então, eu já acrescentei aqui algumas linhas diagonais paralelas e linhas verticais paralelas ao eixo Y. O nome deste gráfico é gráfico dente de serra.
dente de serra, porque os picos ali, né, se assemelham aos dentes de uma serra de serrar, de um serrote. Então, neste gráfico, nós estamos mostrando para você agora o que é o estoque máximo. Então, aqui nesse caso, o estoque máximo. O estoque máximo é aquela quantidade máxima que se decidiu armazenar daquele item em estoque, e que também segue alguns critérios. Vou citar aqui, por exemplo, o critério do espaço. Pode ser que eu só tenha espaço para armazenar 140 itens, por isso eu mantenho o estoque máximo desse item. Ou o critério de demanda mesmo, olha, eu compro lotes de 140 porque se eu comprar mais do que isso, como a minha demanda não é muito grande, ele vai perecer, ele vai estragar ali no estoque. Então eu renovo esse estoque a cada tempo fazendo lotes de 140, tá? E por aí vai. Então, esse aqui é o estoque máximo, esse aqui, o vermelho, é o estoque mínimo. Uma outra coisa que se identifica neste gráfico, dente de serra, é esta linha diagonal, que é essa mesma aqui, ela representa a velocidade do consumo do item. Eu já vou detalhar para você aqui a velocidade do consumo desse item, tá certo? Então aqui temos o consumo. E essa linha vertical aqui, que é essa igual a essa daqui também, é a reposição, o momento que o estoque é reposto, que ele é reabastecido. Vamos então analisar aqui o seguinte, avancemos. O estoque mínimo, ele vai servir para... Eu vinha aqui com a curva de consumo normal, descendo, seja lá que velocidade for, eu já vou mostrar qual é aqui nesse exemplo, mas chegou aqui mais ou menos nesse ponto aqui, ó, o consumo aumentou de uma hora para outra, sem eu prever. Se isso acontecer, eu vinha prevendo um consumo linear para terminar aqui em junho, bater no estoque mínimo. Mas se o consumo aumenta fora do que a gente previa, vai bater no estoque mínimo aqui mais ou menos em maio. Então acaba quase um mês antes, um pouquinho depois de maio, né? Então nessa situação, teria faltado material se a gente não tivesse estoque mínimo. Então você vê que aqui ó, entrou no estoque mínimo, ele ficou sendo consumido. Se não tivesse estoque mínimo, isso iria entrar em ruptura. Conceito de ruptura de estoque. Zerou o estoque e continua tendo solicitação daquele material. Mas por que não houve ruptura aqui embaixo? Porque nós tínhamos estoque de segurança, tá? Então o estoque de segurança ele serve para prever, para amortecer ou nos prevenir da falta do material quando acontece aumento de consumo repentino e eu não fiz pedido ainda ou não deu tempo de eu aumentar o meu pedido para o meu fornecedor, tá certo? Outra situação em que a gente poderia precisar do estoque de segurança. Aqui você veja que não houve aumento de consumo, né? Sim, voltando aqui um pouquinho, professor, se acontecer aqui, se desacelerar o consumo, aí no exemplo que eu dei, acelerou. E se desacelerar? Se desacelerar, eu teria uma linha, vou pegar aqui uma linha, eu teria uma linha, se fosse aqui, fosse desacelerar a partir daqui, iria acontecer isso, ó. E aí não seria problema. A reposição ia ser feita, mas ainda teríamos item no estoque, além do estoque de segurança. O que ia acontecer é que ia sobrar aqui em cima. Essa linha aqui em cima, ela ia subir um pouco mais, ia sobrar item. E se o estoque de máximo for dimensionado em questão de espaço, isso seria um problema, tá? Beleza. Então, outra situação que o estoque de segurança nos salva. O consumo não acelerou, mas houve atraso no fornecimento. Essa reposição não aconteceu aqui nesta hora aqui. Perdão, pega aqui a ferramentinha. A reposição não aconteceu aqui, o caminhão atrasou. Caminhão atrasou, não foi feita a reposição nessa hora. A reposição teria sido feita aqui. Aqui, né? Teria sido feita aqui, ela teria sido feita aqui, certo? Aqui. Então, o que ia acontecer nessa situação? Esse pedacinho aqui tracejado representa os materiais que foram consumidos do estoque mínimo, do estoque de segurança. Se não fosse isso, haveria ruptura. Mas quando for feita essa reposição, como o pedido já havia sido feito, vai faltar aqui em cima, tá vendo? Ó? Agora é o contrário, vai faltar aqui em cima, esse pedaço aqui, ó. Então, no próximo pedido, eu tenho que fazer esse ajuste, tá bom?
Muito bem. Outra situação que seria análoga a essa seria se o pedido chegasse na data certa ali, mas ele tivesse errado, eu tivesse que devolver o pedido por erro, um erro, sei lá, eu comprei verde, eu preciso de verde, veio azul. Não posso usar o azul, tem que ser verde. E aí eu teria que rejeitar o lote de compra, com o que até o fornecedor ir lá consertar o erro e voltar, eu teria que consumir o estoque de segurança. Tudo bem? Então, vamos agora entender como se calcula o ponto de pedido, porque este método chama-se método da revisão contínua ou técnica do ponto de pedido. Vamos a isso. Primeiro, para você não se perder, eu quero confirmar se você entendeu que essa curva de consumo aqui, a velocidade dela é 20 unidades por mês. Se você não tinha percebido, eu acho que agora está claro. 140 cai para 120, 120 cai para 100, 100 cai para 80, 60, 40, está caindo de 20 em 20, tá vendo? Ó? De 20 em 20. Então, quando chega aqui em junho, nós temos apenas esses 20 daqui, do estoque de segurança. Ó. 20 mais 20, 40 mais 20, 60 mais 20, 80 mais 20, 100 mais 20, 120. Daqui para cá tem 120, mais os 20 do estoque de segurança dá os 140 aqui de cima, beleza? Estou com a ferramenta errada, toda hora eu me confundo. Vou pegar essa daqui. Esse 140, tá? Mais 2, 4, 6, 8, 10, perdão. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120, mais esses 20 aqui de baixo vai dar 140 ali. Então, agora que eu tenho certeza que você entendeu que o consumo é de 20 unidades por mês neste exemplo, vamos então mostrar um exemplo de cálculo, beleza? Apenas um carro de som passando aqui na rua, não acho que não vai atrapalhar a aula. Então, nós temos agora o final da história, certo? Você já aprendeu o que é estoque mínimo, já aprendeu para que serve o estoque mínimo, as situações onde ele nos salva da ruptura, o que é estoque máximo, viu a curva de consumo, viu o que é reposição. Você vai aprender agora o que é o ponto de pedido. Uma questão de concurso público, para ministério, para tribunal, para defensoria pública, para assembleias legislativas, para agências reguladoras, para, enfim, empresas públicas, que goste de aprofundar um pouquinho mais, vai colocar uma questão de cálculo. Ok? E aí, eu trouxe aqui um exemplo onde, nesta situação que eu estou analisando com você, o fornecedor leva 2 meses para entregar um pedido a partir do momento que a gente o provoca, certo? Então, 2 meses. Então, onde que eu deveria fazer o pedido? Se leva 2 meses e a reposição é feita em junho, então, junho seria maio, 2 seria abril. Então, eu teria que fazer esse pedido em abril, para daí em diante transcorrermos 2 meses de tempo e o pedido chegar certinho. Como é que eu faço essa conta? A conta é essa aqui, ó. O ponto de pedido, que aqui está sendo 60, está vendo aqui 60? Ele é feito assim, calculando o consumo, que está sendo de 20 unidades por mês, multiplicado pelo tempo de reposição que é dado pelo fornecedor, que no exemplo aqui são 2 meses, mais o estoque mínimo, que eu não posso contar com o estoque mínimo, eu quero mantê-lo. Então, eu tenho 20 consumo, 2 tempo de reposição, 20 estoque mínimo, fazendo as contas deu 60. Então, o ponto de pedido não é abril, o ponto de pedido é 60, ou seja, toda vez que neste estoque tivermos apenas 60 resmas de papel A4, é preciso fazer um pedido, porque dali nós só temos mais 40 resmas que durarão 2 meses, justamente os 2 meses que levam para o pedido chegar. Senão, teremos que usar o estoque de segurança. Beleza? Então, é assim que faz o cálculo do ponto de pedido. Você repare que depois, ó, eu coloquei aqui, ó, quando atingir, então é feita a reposição. Aí começa a consumir. Quando chegar em 60 de novo, que vai dar lá em outubro,
a gente faz outro pedido e segue a vida até que, a não ser que alguma coisa aí mude, tá certo? Lembrei agora, existe uma distância, pega aqui outra ferramenta, existe uma distância de um ponto de pedido para outro ponto de pedido, no caso aqui de abril para outubro. Essa distância de aqui abril para junho, que são 2 meses, essa distância aqui, né? A gente já sabe que é chamado de tempo de ressuprimento, TR, tempo de ressuprimento. Agora, essa distância que vai de abril até outubro é chamado de intervalo de ressuprimento. Então, de um pedido para outro. Beleza? Guardou? Muito bem. Então, agora nós vamos falar do terceiro tópico da nossa aula, que são os métodos de previsão de demanda. Espero que você não esteja cansado ou cansada. Eu preciso fazer uma aula aqui completa, uma aula que eu esgote esses principais temas cobrados em concursos públicos sobre administração de recursos materiais, dentro do tema gestão de estoque, tá? Vou falar do método do último período, do método da média móvel simples, do método da média móvel ponderada e do método da suavização exponencial. Normalmente eu não falo dele, tá? Porque ele tem uma pegada de cálculo que às vezes as pessoas torcem o nariz, mas vale a pena a gente aqui andar um pouquinho mais para você ficar bem preparado, bem preparada, tá certo? Então vamos lá. Lembrando que demanda é procura, né? É necessidade de gasto de um item. Mas como prever essa procura? Imagina as empresas que fabricam chocolate na Páscoa. Como ela pode prever exatamente quantos ovos de Páscoa as pessoas vão querer comprar? Nossa, seria fantástico se pudesse fazer essa previsão com tanto acerto assim, não é? O que eu quero dizer com esse exemplo é que quanto mais difícil é fazer a previsão da procura, mais complicado é o cálculo, tá bom? Então, os métodos que estão aí listados, eles são dos mais simples aos mais complexos em função justamente do comportamento da demanda. Gente, há muito assunto aí que a gente poderia falar sobre isso, tá? Mas eu aqui estou sendo mais direto, mais objetivo, porque o que a gente quer aqui é que você se aproprie dos conceitos e acerte as questões, tá joia? Então vamos a isso aqui, os métodos de previsão de demanda. O método mais simples é chamado método do último período, onde não tem conta para fazer. Eba, ok, professor Robson, tomara que caia uma dessa aí para mim. Mas se cair uma dessa, muita gente vai acertar e não diferencia você que está estudando de quem é negligente, né? De quem está no oba-oba. Mas pode cair o conceito. Método simples de previsão de demanda e se baseia na suposição. Então, se baseia numa suposição. Eu suponho, imagino, que a demanda atual será igual à demanda do último período, do período anterior. Então, por isso é chamado método do último período. Esse método é geralmente adequado para produtos ou serviços com a demanda estável e constante ao longo do tempo. Então, se eu sei, no exemplo anterior, do assunto anterior, que foi ponto de pedido, se eu sei que eu consumo 20 resmas de papel por mês, não passa, claro, né, gente? Pode dar 20,5, 18,5, mas ali, em média, 20 resmas por mês. A minha conta está fácil, eu cumpro o suficiente, todo mês eu faço pedido de 120, que dá ali para 6 meses. Então, é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É isso aqui, ó. Não tem muito que... É sempre aquilo ali. Então, eu não preciso fazer contas fantásticas para fazer a previsão do gasto, tá? Então, esse método, ele é assim. Então, aqui um exemplo, né? Eu tinha aqui um consumo, uma demanda de materiais, que são esses aqui. Então, eu peguei ali a partir de janeiro. Começou janeiro. Aí, eu gastei 100 daquilo. Se eu uso esse método de último período, eu nunca faço conta. Eu faço assim. Se em janeiro eu gastei 100, certo? A previsão para fevereiro, então aqui, ó. Previsão para fevereiro é 100. Esse 100 aqui, vamos pegar a seta. Esse 100 aqui, ó. Esse 100 aqui é esse daqui.
Foi janeiro que foi previsto para fevereiro. Chegou em fevereiro, o consumo foi 120. Como é que eu prevejo março? Eu prevejo março o mesmo 120 de fevereiro. Chegou março, o consumo foi 110. Como é que eu prevejo abril? Eu prevejo 110. Ah, chegou abril, foi 130. Como é que eu prevejo maio? Eu prevejo maio com 130. Ah, professor, mas não está sendo, assim, é uma previsão. Uma previsão. Então, o lugar, a empresa, a situação, não quero fazer conta, eu vou pegar o que foi o mês passado e vou fazer a previsão no mês seguinte. Você repare que tanto pode aumentar como pode diminuir. E aí erra a previsão. Mas onde não tem um grau de complexidade muito grande nas operações, esse método ele é adequado. Melhor ainda se fosse aquele exemplo que eu mostrei do gráfico, né? Uma demanda realmente constante e uniforme, aí seria perfeito. Aqui nesse exemplo, não coloquei constante e uniforme, inclusive isso aqui é um exemplo de livro, para você ver que a gente apenas repete na previsão para o mês seguinte o mesmo consumo do período anterior. Eu falei mês porque aqui está sendo mês, tá? Podia ser bimestre, trimestre, semestre, anual e assim por diante. Então, método último período. Vai aumentando a complexidade agora aqui, tá? Existe um outro método chamado método da média móvel simples. Então, é uma média aritmética que se move. Puxa, como é que uma média se move? Calma, vou explicar agora num exemplo aqui. Usa a média de um determinado, é a média aritmética, tá? De um determinado número de períodos anteriores para prever a demanda futura. Nas questões para concurso, eles vão falar média móvel para 3 períodos, média móvel para 4 períodos. E aí, essa informação dos períodos, ela é importante para resolver a questão. Vamos dar um exemplo. Então, aqui tivemos janeiro a demanda de 100, fevereiro a demanda de 120, e como prevê a demanda de março? A demanda de março foi de 110. Porque, como está se dizendo aqui que a média móvel, que a média móvel de 3 meses, eu tenho que pegar aqui os 3 primeiros meses, tá? Para fazer, eu só posso fazer a previsão a partir de 3 meses preenchidos, para fazer a previsão para o 4º mês. Então, o que foi feito aqui, ó? Então, eu tenho, janeiro foram 100, fevereiro 120, março 110. Então, fazer a previsão de abril. Como é que a gente faz? A gente pega a média entre janeiro, fevereiro e março, beleza? Então, eu vou tirar as setinhas para você entender. Esse 100 aqui é esse 100, janeiro. Esse 120 aqui é esse 120 aqui, fevereiro. E esse 110 aqui é esse 110 aqui, beleza? Esse 110 aqui. Então, eu peguei 100, que é janeiro, mais 120, que é fevereiro, e mais 110, que é março. Porque foi dito que a média móvel de 3 meses. Somou tudo, dividiu por 3, então esta média aqui vai ser a média para a previsão para abril, que é 110, beleza? Esse 110 aqui, ó, foi o resultado, tá certo? Só que chegou em abril, a demanda foi 130. Como é que eu faço isso, então, para prever, agora que eu tenho abril, como é que eu vou fazer a previsão para maio? Ora, agora você vai entender por que a média é média móvel. A gente abandonou janeiro e acrescentou abril. Então, eu continuo com 3 períodos. Vamos lá? Eu continuo com 3 períodos. Aqui foram 3 períodos, janeiro, fevereiro e março. E aqui também foram 3 períodos, só que fevereiro, março, abril. E na próxima conta é março, abril, maio. Você entendeu? Então, a média está se movendo, sempre contemplando 3 meses. Mas ela abandona o último e coloca o próximo. Abandona o último e coloca o próximo. E então você vai tendo uma média móvel. Para que isso, professor? Para que a previsão da demanda ela se concentre mais nos períodos mais recentes e vá abandonando os períodos mais antigos, principalmente se a demanda é muito irregular. Isso seria útil, por exemplo, numa situação onde você tem um item cuja demanda está caindo. Então, se você for sempre for acrescentando, lá há 3 anos atrás ele tinha uma demanda alta, mas nesse momento a demanda está em declínio. Então, essas
demandas menores agora, irão mascarar o resultado do cálculo, tá? Então, isto é média móvel. Como é que é cobrado na prova? Ele dá uma tabela, começa daqui e fala assim, calcule a previsão de março, a previsão de abril, utilizando média móvel de 3 meses. Ou calcule a previsão de maio, utilizando média móvel de 3 meses. Né? Se a previsão é para maio, vamos tirar tudo isso daqui. Se a previsão é para maio, utilizando a média móvel de 3 meses, o que eu teria que fazer? Os 3 meses anteriores, a média móvel, claro, ele não daria, né? Ele não daria maio. Ele fazia assim, ó, ele pegaria lá, ó, na questão, ele não colocaria maio, não viria aqui maio. Seria assim, estou até imaginando a questão. De acordo com a tabela mostrada na figura, o resultado da previsão para o mês de maio, da média móvel para um período de 3 meses é... Pronto. É o quê? É 120 mais 110 mais 130 dividido por 3. Esse seria o resultado que a questão lá, a letra A, B, C, D, que estaria lá como resposta. Beleza? Então, essa é a média móvel simples. Depois nós temos uma que é móvel, só que é ponderada. Então, já não é tão simples. Ela é ponderada. E quando a gente coloca ponderação, colocamos pesos. O peso ele vai dar mais importância, o peso ele é maior para itens maiores. Então, você sabe que é assim, beleza? Então, nós temos itens que são mais importantes, eles recebem peso maior. Mas qual é o critério de importância? Vamos lá. Este método é semelhante à média móvel simples, mas ele atribui um peso maior aos períodos mais recentes. Então, veja, aqui eu já tinha dito que ela se move para privilegiar os períodos mais recentes. Se quisermos privilegiar mais ainda, a gente usa a média móvel ponderada, que vai fazer o quê? Vai aperfeiçoar a média móvel simples, trazendo, por exemplo, os 3 meses, eu posso dar um peso maior para o mês mais recente, um peso um pouco menor para o mês anterior ao recente e um peso um pouco menor ao anterior ao anterior. Você me entendeu, né? Então, isso torna o cálculo mais preciso do ponto de vista de você utilizar um comportamento de demanda mais recente, né? Para não errar na conta. A ideia aqui é a seguinte, quanto mais o cálculo fica complexo, mais acerto você tem na previsão. Tá joia? Exemplo, são os mesmos dados? São os mesmos dados, né? Daqui dessa tabela aqui. Agora com média móvel ponderada. A ponderação foi feita assim, tá? Nós temos aqui, na verdade, assim, os pesos eles dão 100% ali, tá? Você tem que distribuir 100% do peso pelos períodos que a gente quer calcular. Como são 3 períodos aqui, foi dado o peso de 50% para o mês mais recente, que foi janeiro, depois 30% para o mês intermediário, que foi fevereiro, depois 20% para o primeiro mês lá, o mês 110, perdão pessoal, 110 foi março, 120 foi fevereiro e 100 foi janeiro. Então março, que foi o mais próximo, teve o peso de 50% na conta. Então eu estou dando 50% de importância a março, 30% de importância a fevereiro e 20% de importância a janeiro, porque janeiro está mais longe, tá? Então, repare que aqui 50 mais 30, 80 mais 20, 100, tá? Fechando 100% do peso, tá certo? E aí é feita a conta, não tem outra coisa a fazer aqui agora a não ser fazer conta. Aqui a média móvel para abril seria 109, tá certo que foi 110, pegar a seta de novo, né? A seta já está ali. Esse 110 aqui agora é o contrário, né? Esse 110 é março, esse 120 é fevereiro e esse 100 aqui é janeiro, tá? Feitas as multiplicações e as somas, resultou em 109, e esse 109 seria a previsão para abril. E assim por diante, tá certo? De novo, naquele exemplo de questão que pedisse a média móvel para maio,
utilizando a média móvel ponderada, né, com os pesos 50%, 30% e 20%, iremos pegar o quê? Se é a média móvel para maio, temos que pegar o quê? Pegar aqui, ó, acho que esse 125 aqui nem era para entrar aqui, né? Assim, aqui é a previsão para junho, desculpa. Se é a média móvel para maio, vamos pegar 130, 110 e 120. 130 multiplicado por 5, mais 110 multiplicado por 3, mais 120 multiplicado por 2. Aí daria a média móvel de maio, tá? É porque aqui entrou 125, que já seria esse daqui para calcular junho. Tranquilo? Então, média móvel ponderada é isso daí. Vamos para o último método de previsão de demanda, que é o método da suavização exponencial. Ele aperfeiçoa o que já foi aperfeiçoado pela média ponderada. Então, é um cálculo mais preciso. Esse cálculo ele tem uma fórmula simples, mas quando ele cai assim raramente para nível de noção, porque a pessoa precisa lembrar da fórmula. Às vezes, eles dão a fórmula, mas você tem que lembrar onde colocar as coisas. Vamos falar desse método aqui, tá? Depois eu vou dar um exemplo na outra tela. A previsão de demanda, a fórmula é igual a alfa. Esse alfa é o fator de suavização, a gente já vai falar dele, multiplicado pela demanda atual, mais 1 menos o tal do alfa, multiplicado pela previsão anterior, né? A demanda atual com previsão anterior. Então, eu preciso da demanda atual, quanto foi que a gente gastou esse mês, quanto gastamos no mês anterior, quanto foi consumido ou quanto foi comprado, e aí eu jogo isso na conta e tenho a previsão suavizada, tá? Onde alfa é o fator cadê aqui? Aqui. Alfa é o fator de suavização exponencial. E, pessoal, na sala de aula presencial, tem gente que gosta de saber o detalhe das coisas. Quando eu dou aula em faculdade, a gente, claro, tem ali um viés acadêmico, você tem que, né, aprofundar nos conceitos. Para você que vai estudar para concurso, esqueça esse negócio de querer saber, mas como se chegou a isso? Por que a fórmula? Esqueça. Você tem que saber responder a questão que a banca quer. Depois que você tiver sido nomeado, tiver tomado posse no seu cargo, aí você vai para um happy hour e discute o mérito acadêmico, se tiver paciência. Então, por que a fórmula tem 1 menos alfa? Por que tem o alfa? Por que é? Esqueça isso. Só entenda para que ela existe, tá? Então, esse alfa varia de 0, entre 0 e 1, ou de 0 e 1, né? Vai de 0 a 1. E indica a proporção do peso que será atribuída aos dados mais recentes. Então, um valor mais alto de alfa dá mais peso aos dados mais recentes. Então, esse alfa, quanto maior, ele está dando mais importância aos dados mais recentes, tornando a previsão mais responsiva, quer dizer, responde melhor às mudanças na demanda. Um valor mais baixo de alfa dá mais peso aos dados históricos, os dados mais para trás, tornando a previsão mais suave e estável. Beleza? Então, precisamos do alfa, da demanda atual, que é a demanda mais recente, e da previsão anterior, que é a previsão da demanda para o período anterior. Vamos a um exemplo? Que é, inclusive, questão de prova, tá? De concurso. Uma organização pública observou um consumo efetivo de 420 resmas de papel A4 no mês de novembro de 2022. No entanto, a previsão para o mesmo mês era de 390. Olha o que aconteceu. Havia sido previsto que seria 390, mas na verdade foi 420. Tranquilo? Utilizando a média móvel com suavização exponencial, com o coeficiente de ajuste, o tal do alfa, de 0,15, qual a previsão de consumo para o mês de dezembro? Então, eu só tenho esses 3 valores para fazer a conta. Então, utilizando a fórmula, eu pego o coeficiente de 15%, está aqui ele, alfa, multiplicado pela demanda atual, que foi 420, não foi dito que foi 420? Está aqui o 420, mais, na fórmula, né, 1 menos alfa, que está aqui, 1 menos 0,15, mais a previsão anterior, que tinha sido 390, que está aqui o 390. Fez a conta,
394,5. Então, a previsão para dezembro é 394,5, tá bom? Então, estes são os métodos de previsão de demanda que eu quis trazer para vocês. Ainda tem um método chamado dos mínimos quadrados, tá? Mas eu não vou tratar dele aqui nessa aula por questão do que eu falei. Eu prefiro trazer as coisas que são mais fáceis, mais historicamente recorrentes, beleza? Então, agora vamos para o último assunto da nossa aula de hoje, que são os indicadores relacionados a estoque. Eu quero falar aqui de 3 indicadores. Nível de serviço, capital de giro, capital de giro, giro de estoque, nível de serviço, e tem outro, qual foi o outro que eu reservei aqui, cobertura de estoque, tá bom? Então vamos lá. Indicador de nível de serviço, esse é fácil. Nível de serviço é um conceito diretamente relacionado aos almoxarifados, não é almoxerifado, hein? É almoxarifados de uma organização. É um indicador responsável por aferir, ou seja, conferir o percentual de requisições, pedidos dos demais setores da organização que são atendidos. Então, ele mede a relação entre o que se pede e o que se entrega. Pediu, tem, pediu, tem, pediu, tem, pediu, não tem, pediu, tem, pediu, tem, pediu, não tem, pediu, não tem, pediu, tem. Então, você vai medir esse nível de atendimento. Como é que se calcula? Número de requisições atendidas em relação ao número de requisições efetuadas. Então, numa organização onde você tem, efetuei 100 pedidos, recebi os 100, 100%. Efetuei 100 requisições, recebi 80, 80%. O que a gente quer? O que a gente quer, nossa luta é que nunca deixe de atender as requisições. O nível de serviço seja alto, tá certo? Existe um método chamado Just in Time, que seria um método. Vamos lá, para você nunca falhar na entrega do material, você teria que ter bastante estoque, mas estoque custa. Se você mantiver pouco estoque, você corre o risco de não atender, então afeta o nível de serviço. Se desse para trabalhar com just in time, a gente faz assim, eu não tenho estoque, mas sempre que eu preciso, meu fornecedor entrega na hora. Seria o melhor dos mundos, mas não é possível trabalhar com just in time em todas as situações. Setor público, inclusive, é difícil. Como é que eu vou fazer? Setor público tem licitação, então é bem complicado, mas só eu citei para você entender, tá? O que o nível de serviço implica. Um outro indicador relacionado a estoque é o giro de estoque. Giro de estoque ou rotatividade de estoque, ou ainda índice de rotação de estoque, é o número de vezes que o estoque de determinado item é renovado. Quantas vezes zero eu coloco de novo, zero eu coloco de novo, zero eu coloco de novo. Em nossa casa, em sua casa, quantas vezes você compra o café, ele acaba e compra de novo, ele acaba e ele compra de novo num mês? Professor, eu renovo uma vez por mês. Beleza, eu renovo toda semana. Você não vai comprar, sei lá, hortaliças, você não vai comprar para um mês inteiro, não é inteligente. Compra para a semana, porque você vai comprar sempre fresquinho. Então, renovo 4 vezes por semana, renovo 4 vezes por mês o estoque de hortaliças, né? É disso que está se falando. Então, o giro de estoque, ele pode ser feito em quantidade ou em valor. Pode se basear em quantidade ou em valor. Se for em quantidade, a gente pega os itens consumidos no período. Vou usar o exemplo da resina do papel A4. Quantas resinas foram consumidas no período que eu estou medindo em relação ao estoque médio naquele período, né? Porque eu posso ter essa conta sendo feita, eu posso saber qual foi o giro, quantas vezes o estoque foi renovado. E isso tem implicação. Se você vende papel A4, quanto mais giro tiver, significa que mais dinheiro está circulando. E quanto menos giro tiver, mais dinheiro está parado. Se você usa papel A4, significa que, se você compra papel A4 para uso, se está girando muito, significa que está usando muito. Aí tem que ver se tem serviço que justifique esse uso, né? Se não é fraude, se ninguém está subtraindo ao papel A4. Entende? Então, se está girando pouco e papel A4 é item do serviço, então ou não tem serviço ou as pessoas não estão imprimindo o que deveriam imprimir. Entendeu? Então tudo é análise, só se gerencia aquilo que se mede. Se uma organização tem uma variedade muito grande de itens e ela quer fazer o giro de estoque englobando tudo, aí ela vai fazer pelo custo da mercadoria consumida no período em relação ao custo do estoque médio no período. Essa conta aí é mais complicadinha, tá?
mas aqui a gente está se apropriando do conceito. Então, o que é giro de estoque? A quantidade de vezes que um estoque se renova num determinado período. E o índice de cobertura de estoque. Cobertura de estoque ou taxa de cobertura ou ainda antigiro é o período em que o estoque médio será capaz de atender a demanda média caso não haja reposição. Isso aí, na verdade, é o seguinte, o que eu tenho dá para quanto tempo, né? Me cobre por quanto tempo. Então, a pessoa foi demitida. Aí, vamos supor que ela tenha o seguro-desemprego lá, mas que ela não conseguiu emprego naquele período. A reserva de dinheiro que ela tem, dá para sustentar ela por quanto tempo, né? Então, esse índice de cobertura de estoque responde essa pergunta. A conta é feita assim, o estoque médio do item no período sobre a taxa de consumo por unidade de tempo, né? 20 por mês, 30 por hora, 40 por semestre, enfim. Então, mas aqui a gente só quer o conceito. Cobertura de estoque é o índice que diz quanto tempo um estoque vai durar com aquela quantidade de item que tem nele, tá? E aí a gente faz várias análises também, beleza? Assim chegamos ao final desta incrível, épica e fantástica aula. Olha quanta coisa a gente falou. Olha quanta coisa a gente falou. Nossa Senhora, olha quanta coisa a gente falou. Beleza? E assim eu deixo vocês, tá, com esta aula para que você possa estudar. De novo, aqui estão os meus contatos. Aqui no meu canal do YouTube tem outras aulas de outros assuntos relacionados. Lembrando e reforçando para você assistir a aula sobre gestão patrimonial, que é dessa matéria também, e você se apropriar dos conceitos. Deixa eu até tirar aqui um pouco, né, descompartilhar aqui para a gente já agora sim aparecer melhor, beleza? Esta aula, ela é atemporal, esses conceitos eles não vão mudar, eu não sei quando é que você está assistindo essa aula, mas esses conceitos serão sempre esses, as contas serão sempre essas, e você poderá usar esse material quantas vezes quiser para fazer as suas aulas, fazer as suas questões de prova, tá bom? Um abraço aqui do professor Robson Dias e desejo sucesso e êxito na sua busca pela vaga pública. Um abraço, tchau, tchau.